Página 47, a 12ª lição, o fruto. O que acontece quando uma pessoa entra num relacionamento com Cristo? A semente é quando uma pessoa entra num relacionamento com Cristo, ela se torna uma nova pessoa. Esse é o nosso alvo, é de ver pessoas transformadas. Nós queremos ver uma nova vida. Eu lembro um amigo meu que está implantando igrejas no outro lugar, me chamou para o batismo. E ele comentou que antes ele ensinava sobre esse trecho de 2 Coríntios 5:17, as pessoas se tornando novas criaturas em Cristo. E ele falou, sempre acreditava, mas hoje eu estou vendo a transformação das pessoas. Eu estava vendo que pessoas eram verdadeiramente sendo transformadas, não somente em pessoas passivamente sentadas na igreja, mas pessoas que viviam para o Senhor Jesus Cristo e compartilharam Cristo com outras pessoas. Então isso é nosso alvo. Então vamos orar. Deus, nosso desejo que é através desses estudos, as pessoas que estão ouvindo isso, que nós vamos ver muita gente experimentando a realidade de uma nova vida em Jesus Cristo. Só o Senhor pode pegar e transformar um pecador, um rebelde em um adorador. E eu peço, Deus, que o Senhor equipe cada pessoa com uma compreensão do que é essa nova vida em Jesus Cristo, para poder comunicar e ajudar as outras pessoas, junto com Teu Santo Espírito, a viver a realidade de uma vida regenerada, uma nova vida em Cristo. Abençoe esse estudo, nos dê compreensão em todas essas coisas. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. A semente fala, quando uma pessoa entra num relacionamento com Jesus Cristo, ela se torna uma nova pessoa. O objetivo de evangelização não é acrescentar membros à igreja, mas multiplicar os seguidores de Jesus que estão envolvidos no trabalho. As pessoas que estão sendo evangelizadas devem, ao serem transformadas, envolver imediatamente no processo de evangelização de outras pessoas. Isso é importante para o desenvolvimento espiritual dela. A evangelização não deve produzir cristãos passivos. Isso quer dizer que nós queremos não simplesmente ter mais pessoas na igreja, ou como um amigo meu sempre fala, inchar a igreja. Ele está querendo ver pessoas transformadas, não necessariamente grandes números, mas pessoas verdadeiramente impactadas para o Evangelho, juntar no trabalho e realmente se envolver em evangelização dos outros. Então, essas pessoas podem, porque é o fato que eles aprendem um método que é tão facilmente transferido, entrar nesse processo junto com outros. E esse vai levar a pessoa a aprender muito mais. Quando você está envolvido no trabalho, você realmente aprende muito mais. Como eu coloquei aqui, a evangelização não deve produzir cristãos passivos. Nós não queremos pessoas simplesmente lá para encher os bancos da igreja. O versículo-chave, falando de Paulo, quando ele se converteu. Esse era os primeiros dias depois da conversão. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviram estavam atônitos e diziam, não é esse que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de levar amarrados os principais sacerdotes, Atos 9, 20 a 21. A vida transformada de Paulo impressionou as pessoas, porque ele imediatamente começou a proclamar Cristo. Então, nesse trecho aqui, as pessoas repararam imediatamente a diferença em Paulo. Paulo não esperava, mas ele falou com tanta convicção o que Jesus fez na sua vida, as pessoas, espera aí, esse não é aquele mesmo Paulo que estava lutando contra? Como é que ele mudou? Que mudou sua vida? Nós reparamos que quando a gente trabalha com a pessoa e aquela pessoa se converte, esse é o melhor tempo para se envolver em evangelismo.
Porque a diferença da velha vida e nova vida fica imediatamente óbvia para as pessoas que conhecem aquela pessoa. Além disso, pessoas estão mais prontas a ouvir aquela pessoa nos primeiros dias depois da conversão. Nós podemos ver nesse versículo-chave que Paulo logo começou a pregar Cristo para as outras pessoas. E isso nós desejamos. Eu sei que quando eu estava estudando na universidade, eu dei uma aula de ecologia e nós estávamos estudando sobre o crescimento de populações de diferentes organismos. E normalmente a gente pensa que é o número de filhotes ou filhos que a mulher tem que vai levar a população a crescer. Porque nós sabemos que nos países mais pobres, as famílias têm 10, 15, 20 filhos e a população está crescendo tão rápido que todo mundo fica vivendo em pobreza. Mas o que nós descobrimos através de modelos matemáticos é que não é o número de filhos que a família tem, mas o tempo entre uma geração e outra geração. Por exemplo, nos países pobres, as mulheres começam a ter seus primeiros filhos com 14, 15, 16 anos. E nos países mais desenvolvidos, você pode ver que as mulheres têm seu primeiro filho com 28, 29 e 30 anos de idade. Quando você tem esse tipo de diferença em idade de reprodução de uma população, você pode ver simplesmente cortando este tempo entre gerações vai dobrar o crescimento da população. Então, o mesmo princípio aplica em evangelismo. Não é o número de pessoas que você ganha para Cristo, mas é o tempo em que você pode reduzir entre quando uma pessoa se converte e começa a se reproduzir através de evangelismo. Então, se a gente podia imediatamente pegar os novos convertidos, leva essas pessoas a compartilhar com outros, a população vai crescer bem mais rápido. Então, esse é nosso objetivo, isso que Paulo fez. Ele começou a compartilhar imediatamente. A parábola, o grão de mostarda, em Marcos 4, 30 e 34, o grupo que está evangelizando é pequeno. E o processo de multiplicação parece lento. Mas aquele que é o menor tem o potencial de se tornar o maior. Estudos 1 a 1 não aumentam o tamanho da igreja rapidamente, mas o crescimento é constante e sólido. Eu queria deixar bem claro, quando você aplica os métodos que ensinamos aqui nesta apostila, eu queria deixar bem claro que você não vai ver crescimento da sua igreja de uma maneira assustadora, você não vai ver muita gente chegando. O processo vai ser lento inicialmente e sólido. Lendo esse parábola aqui, versículo 30, Jesus falou, e o contexto é que ele está dando uma série de parábolas falando sobre evangelismo, porque ele estava enviando seus discípulos para o campo, e essas parábolas eram preparação para isso. Versículo 30 fala, disse mais, o que assemelharemos ao reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda que, quando semeado, é o menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu podem aninhar-se à sua sombra. Os cientistas têm achado sementes que são menores do que as sementes do grão de mostarda, mas não há semente menor que foi usado no contexto em que Jesus estava falando. De fato, o contexto que ele estava falando eram das sementes que foram plantadas nos quintais, nos jardins das pessoas naquela época. E o menor dessas sementes, das plantas que eles usavam, era o grão de mostarda.
Mas a maior planta, e claro que há plantas maiores no mundo, mas a maior planta que crescia desses temperos era a grande mostarda. A mostarda, a planta, chegou ao ponto de criar ramos que sustentava até ninhos dos pássaros. Agora, tem pessoas que interpretam esses pássaros como se fosse esse trecho uma alegoria, e fala que as pessoas incrédulas chegando e entrando na igreja e tudo. Ele não está falando disso. O ponto dessa parábola é o menor se tornou maior, e esse maior era tão grande que teve ramos, que teve força suficiente para sustentar até as aves. Então, o ponto dessa parábola é isso. Os discípulos, nesse ponto, poderiam estar pensando, poxa, somos apenas 12. Como que nós vamos alcançar esse mundo? Parece uma coisa impossível. Mas Jesus está falando, olha, o crescimento que começa pequeno tem o potencial de se tornar o maior. A parte da exposição, a base bíblica, a fruto da evangelização é, número 1, vidas transformadas. Essa é a coisa que mais procuramos. A maioria de vocês conhecem já 2 Coríntios 5:17. Esse trecho está descrevendo o que acontece quando uma pessoa chega a conhecer o Senhor Jesus. 2 Coríntios 5:17 fala: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que fizeram novas. Então, coloquei na apostila, por causa da morte do velho homem e o nascimento do novo, a pessoa vive uma vida diferente que as pessoas notam. Se não há mudança nas atitudes e ações, não houve conversão. Quer dizer que isso está no propósito da vida que você deveria já ter estudado. Quando uma pessoa entra no relacionamento com Jesus Cristo, identificando com sua morte, aquela pessoa é crucificada com Jesus Cristo. Quando é sepultado é porque o velho homem morreu, e quando ressuscita é uma nova pessoa. E essa pessoa tem novos pensamentos, novos alvos, tudo é diferente da sua vida. O objetivo daquela vida é diferente agora. Por causa dessa mudança de atitude, as ações são diferentes. Quando uma pessoa peca, aquela pessoa não acha o mesmo prazer naquilo. E as pessoas ao redor notam essa diferença. Às vezes nós queremos saber por que o Evangelho não transforma vidas. E às vezes eu oro isso, Deus, cadê o poder do teu Evangelho? Eu quero ver vidas transformadas e não quero simplesmente pessoas intelectualmente abraçando o Evangelho e não mudando nada. O poder é na vida transformada. Então, um dos frutos que nós vamos ver do evangelização é uma vida transformada, porque a pessoa se converte de verdade, se torna uma nova criatura em Cristo. Segunda coisa que nós vamos reparar é boas obras. Em Efésios, capítulo 2, versículo 10, nós já estudamos isso quando estudamos sobre graça. E vimos que a graça vai produzir boas obras, como fala aqui, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então ele está descrevendo aqui que nós fomos transformados, criados por Cristo Jesus. Criados no sentido que se tornamos novas criaturas. E uma das coisas que vai ser o resultado é boas obras. Obras que são benéficas para outras pessoas. Então essa transformação acontece, esse fruto existe. E nota que essas obras foram preparadas para Deus, na soberania dele, para a gente trabalhar e fazer. Eu sempre lembro dessa coisa que ele preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Eu costumava fazer quebra-cabeças com meus filhos quando eles eram mais novos. E porque eles tiveram dificuldade em achar,
e encaixar as peças, muitas vezes eu ia sutilmente colocar peças que encaixar um com o outro perto deles. Eu estava meio preparando essas coisas para eles andar nelas. Eles ficaram tão alegres, falando, pai, achei uma peça. Quando em realidade eu arranjei a situação e preparei para que eles fizessem isso. Isso que Deus faz com a gente. Ele tem boas obras para cada um de nós fazerem. E Ele preparou de antemão para a gente fazer essas coisas. Terceiro fruto de uma evangelização eficaz é uma vida de impacto. Abre suas Bíblias para 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Essa igreja que Paulo fundou tinha ausentado deles depois de pouco tempo. E ele acabou de receber notícias do Timóteo que houve realmente um verdadeiro impacto do Evangelho. Versículo 2 fala, damos sempre graça a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, que Paulo estava falando aqui é que ele viu a realidade da sua conversão através de, número 1, fé. E esta fé produziu operosidade, ou essa fé produziu boas obras, fruto. Ele falou, eu vi amor, e ele viu amor através da abnegação, os sacrifícios que eles fizeram um pelo outro. E ele falou a firmeza ou a perseverança, que era o fruto da esperança que eles tiveram no Senhor Jesus Cristo. Então, ele viu a firmeza ou perseverança que era fruto da esperança da vida dessas pessoas. Então, isso é super importante para ver que as pessoas, por causa da transformação de vida, a cultura bíblica, as qualidades e os valores de uma pessoa convertida foram implantados na sua vida. Fé, esperança e amor. E essa fé e esperança e amor produziu ações que refletiram a realidade da sua vida transformada, ao ponto de Paulo falar em versículo 4, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, quer dizer, eu sei que vocês são eleitos, porque eu sei que eu vi a realidade de fé, esperança e amor na sua vida. Eu vi fé, esperança e amor, porque eu vi a vida transformada, as boas obras na sua vida. Eu vi o impacto, eu vi o fruto das suas vidas. Em versículos 5 e 6, ele fala, porque nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, por amor de vós. Quer dizer que ele está falando, o evangelho chegou com eles, não somente em palavras, só, não era uma mensagem bonita, não foi assimilado intelectualmente, não foi simplesmente entendido como fatos interessantes, mas chegou com poder no Espírito Santo e plena convicção. Essas palavras indicam que não eram simplesmente boas ideias, mas realmente se tornaram integrados na sua vida ao ponto de eles viver diferente. A palavra, como eu coloquei na sua apostila, poder implica uma vida transformada. Quando você vê essa palavra poder especificamente em 1 Coríntios capítulo 2, quando ele falou que nosso evangelho, que depende do poder de Deus, é o poder do evangelho para transformar vidas. Então ele falou também que ele viu que eles se tornaram imitadores de Paulo e de Cristo. Essa imitação não é simplesmente eles fizeram o que Jesus e Paulo fizeram em termos de uma vida santa, com certeza inclui isso, mas que eles apanharam
uma pessoa que não é convertida não vai aceitar ser apanhado. Ele vai fugir. Essa pessoa não vai continuar na fé. E Paulo falou, eu vi a realidade da sua vida transformada porque vocês estavam prontos para pagar o preço. Vocês fizeram como eu fiz, sofrendo para a palavra de Deus. Você fez como Jesus fez, sofrendo para a palavra de Deus. Então isso mostra a realidade da sua conversão. Vidas transformadas. Então o impacto, essa igreja se tornou um modelo para os outros. Versículo 7 fala, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes, o tipo em Macedônia e Acaia, que era a região deles. Macedônia era onde ficou a cidade de Bereia e Filipos. Acaia era onde Atenas e Corinto e Sincreia, onde tiveram algumas igrejas. Ele estava falando que a palavra de Deus teve impacto através de vocês lá. Pessoas enxergaram que sua vida era um modelo. Então esses irmãos se tornaram modelo padrão para as pessoas da região onde eles estavam, em Macedônia e Acaia, em Atenas, Filipos, Bereia, Sincreia, Corinto. As pessoas olharam para eles e viram, puxa, esse é a vida cristã. Então, falou que porque de vós, versículo 8, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, ao tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Quer dizer, repercutir é como um som de trombeta ou de um som muito alto que vai pulando e espalhando para toda aquela área. Eu sempre penso numa piscina de manhã que está como vidro e você pega uma pedrinha e joga lá dentro e você vê repercutindo aqueles círculos saindo de onde a pedra entrou até espalha para toda a piscina. Esse que ele está falando, repercutiu o evangelho de vocês, quer dizer, a gente não precisa acrescentar nada, porque todo mundo ouviu o que aconteceu em Tessalônica. Então, às vezes eu queria contar todas as histórias que eu sei de pessoas que têm pego esses métodos de evangelismo e têm aplicado e espalhado a palavra de Deus para outras pessoas. Eu poderia falar de diferentes partes do Brasil, pessoas além da igreja dos irmãos, indivíduos em diferentes igrejas que têm feito isso. Mas eu creio que você já ouviu essas histórias. Eu creio que essas histórias têm chegado até vocês e Paulo está falando isso. O impacto do evangelho nas suas vidas foi tão grande que eu nem preciso contar a história. Eu começo lá na igreja, eu vou lá para algum lugar e começo a contar a história. Já ouvimos isso, Paulo. Já sabemos a história de Tessalônica. Ah, tá bom, nem preciso contar, porque você sabe como o evangelho poderosamente penetrou este lugar. Então a palavra de Deus espalhou dessa maneira. E finalmente em Atos 13:49, podemos ver o impacto da igreja, porque essa igreja, uma igreja que acabou de crer, e de fato nós podemos ver em 48, já lemos esse versículo, os gentios ouvindo isso regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. Por quê? Paulo e Barnabé tinham afirmado que os judeus fugiram do propósito em ser a luz do mundo. Então esta função e a palavra estava passando para os gentios. Eles glorificavam o quê? A palavra do Senhor e creram os eleitos, aqueles que haviam sido destinados para a vida eterna. Então Paulo pregou o evangelho e quem abraçou foram essas pessoas. E isso, ponto D, é a multiplicação, que é o resultado aqui. 49 fala, e divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Não foi Paulo, não foi Barnabé ou Timóteo que divulgou a palavra, mas foram as pessoas da igreja que compartilharam a palavra de Deus de lá. Seu Bill chama isso expansão espontânea. Isso indica que não foi o resultado de uma comitê
Não foi o resultado de um grupo que fez isso de uma maneira organizada, como estratégia de uma igreja, mas foram simplesmente pessoas transformadas pelo Senhor Jesus Cristo, espalhando a palavra. Fala aqui, quando há vidas transformadas, a palavra se espalha. Você não pode controlar isso. As pessoas com nova vida passam a compartilhar o que aprenderam, porque não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Os princípios, página 48. Ponto A. Comece a passar a visão de evangelização antes da pessoa se converter. Logo no início do seu estudo evangelístico, explique que você deseja que um dia a pessoa que está sendo evangelizada também possa estudar a Bíblia com outra pessoa, da mesma forma que está recebendo o estudo. Eu faço isso. Quando eu começo a estudar com a pessoa, eu explico, olha, eu estou fazendo esse estudo, mas eu quero que um dia você estude isso com outra pessoa. Porque eu creio que o próprio estudo do propósito da vida leva a pessoa a estar preparada para passar o estudo com outra pessoa. O estudo em si mesmo é um treinamento. O método é tão fácil usar que aquela pessoa pode estudar com outra. Os estudos que usamos são fáceis e quando a pessoa termina de realizá-los, está preparada para começar um estudo com outra pessoa. Não é necessário completar o curso desta apostila para que o evangelizado estude com uma outra pessoa. Quer dizer, você pode simplesmente dar para aquela pessoa o guia ou as sementes de vida, que aquela pessoa pode responder as perguntas. Então, claro que esse curso vai aprofundar a pessoa mais, mas eu prefiro que a pessoa que faz esse curso já está envolvida nisso. Porque uma vez que aquela pessoa já tentou evangelizar, aquela pessoa vai aprender muito mais através desse curso. Então, por isso, seria bom para você, de vez em quando, fazer uma revisão dessa apostila para relembrar dos princípios e reforçar os princípios do Evangelho. Ponto B. Envolva logo os novos convertidos na evangelização. Há uma tendência de pensar que o novo convertido precisa aprender e se preparar primeiro. Devemos envolver a pessoa o mais rápido possível. Por quê? Número 1. Ela está vivendo seu primeiro amor. Ela tem uma história para contar. Quer dizer, nos primeiros dias depois de se converter, como Paulo, está lá tão animado dessa nova vida. Tudo é novo. E mal pode parar de falar sobre isso. Você sabe, quando algo novo acontece na sua vida, você começa a compartilhar logo. Ei, você viu isso? Você fica empolgado e quer falar. E Jesus Cristo é da mesma maneira. Tem que aproveitar o primeiro amor da pessoa. Segunda coisa, ela aprende quando está compartilhando. As coisas que está aprendendo da palavra têm uma aplicação imediata. Quer dizer, eu sei quando eu pego alguma coisa e imediatamente passo para outra pessoa, que realmente fica mais reforçado na minha mente. Quando eu estava estudando na faculdade cálculo, um amigo meu pediu para mim começar a explicar os problemas, porque o professor dele não estava explicando bem. Meu professor explicou melhor. Eu sentei na sala de aula e achei legal a explicação do professor. Mas quando eu precisava pegar aquilo que eu aprendi e passar para outro aluno, isso ficou bem mais firme na minha mente. Então eu creio que isso é verdade no Evangelho. Simplesmente sentar escutando na igreja, estudando estudo bíblico, as verdades da Bíblia, não vai dar. A pessoa precisa reforçar essas ideias passando para outra pessoa. Terceira coisa, ela pode aproveitar as amizades enquanto as pessoas estão dispostas a ouvir. Gradualmente, alguns amigos começam a se afastar do novo convertido. Você pode ver isso. Primeiramente, a pessoa, ei, o que é esse que eu ouvi você dando sua vida a Cristo? E a pessoa começa a fazer perguntas, mas como foi? Como ficou?
Mas depois de 6 meses, eles não vão fazer essas perguntas mais. Então é melhor para aquela pessoa aproveitar os primeiros momentos e espontaneamente compartilhar, porque com o tempo, seus amigos vão ficar pé atrás. Eu creio que esses momentos são os mais eficazes, porque nos dias depois de se converter, são os tempos em que aquela pessoa normalmente tem mais contato com pessoas que não conhecem Jesus do que qualquer outro tempo. Quer dizer, contato íntimo. Porque gradualmente as amizades vão ficar formando com pessoas da igreja. Então é bom aproveitar a rede de contatos, a rede de amizade daquela pessoa nesses primeiros momentos. Um bom exemplo disso foi a mulher samaritana. Todo mundo sabia da velha vida dela. E ela entrou na cidade e falou: vem ver esse homem que falou todo tipo de coisa que eu fiz. Será que isso é o Cristo? E todo mundo com curiosidade foi lá para ouvir Jesus. Queria saber. Então, o impacto da vida mudada daquela mulher influenciou as pessoas. E esse foi um momento que Jesus aproveitou para compartilhar. Número 4, não queremos que ela se torne uma cristã passiva. Quando mais tempo o evangelizado passar sem envolvimento, mais provavelmente se tornará passivo. Eu já vi isso muito, pessoas se convertem e não se envolvem. E as pessoas acostumam a uma vida dentro da igreja, pensando que elas não são capazes de evangelizar. E começa gradualmente esfriando, perdendo primeiro o amor, perdendo o contato com as pessoas que não conhecem Jesus, perdendo a visão e eventualmente passa a assistir só na igreja e não fazer nada para o Senhor. Por isso é muito importante que a gente envolve as pessoas imediatamente. Todo esse processo que estamos falando, material, é para envolver os novos convertidos o mais rápido possível. Eu gostaria de terminar essa parte dos princípios mencionando sobre essa questão de multiplicação. O caso sobre o que aconteceu em Castanhal, logo quando eu cheguei em Belém, eu comecei a dar estudos em várias igrejas com o propósito da vida. Só tivemos o propósito da vida. E eu fui até Castanhal uma vez por semana, levando um grupo de pessoas comigo de Castanhal. E fizemos estudo e eu dei a tarefa para as pessoas fazerem o estudo do propósito da vida. E essa pessoa pegou o propósito da vida, achou um amigo e começou a fazer. Esta pessoa convidou outra pessoa para estudar com ela. O nome dessa outra pessoa era Soares. Vocês que conhecem Cabo Soares. E ele começou a estudar e o amigo original que estava estudando a Bíblia desinteressou, mas Soares continuou a estudar. E quando terminou o estudo, ficou assim. Soares não se converteu, o homem não falou nada mais, e depois de um ano, Soares começou a pensar: puxa, eu estou precisando de Jesus. E eventualmente ele foi para a igreja e deu sua vida a Jesus. Essa multiplicação aconteceu porque ele teve contato com outros militares. E até hoje eu sei de 17 outros militares que estavam em contato com Soares que se converteram. Esses militares têm estudado com outros militares e pessoas têm se convertido. Soares também foi para o bairro de Jaderlândia, lá em Castanhal, e começou a estudar com algumas pessoas. Essas pessoas se converteram. E essas pessoas imediatamente começaram a estudar com outras pessoas. E as mudanças de vida dessas pessoas, particularmente esses militares que experimentaram uma realidade de nova vida, foi uma coisa que transformou muita gente. Então, isso que nós queremos ver. Pessoas gradualmente estudando com outras pessoas, levando outras pessoas a Cristo. Número 3. Os métodos. Discipulado. Afirmação. Primeiro ponto é afirmação. Depois de entregar a sua vida a Cristo, a pessoa passa a avaliar o que fez.
É importante afirmar a decisão da pessoa nesse momento. Você fala o que aconteceu com você, apresente outras pessoas que têm experimentado a nova vida, que contem o que Jesus te fez. Isso afirma a decisão da pessoa. Você sabe quando uma pessoa compra um carro novo, os amigos podem falar, quanto que você pagou? Isso, eu paguei 5 mil para esse carro. Tudo isso? Puxa, eu tenho um amigo que comprou para 3 o mesmo carro semana passada, né? E era melhor, é mais novo do que esse. Aqui você fala, puxa, fiz uma decisão mal, né? Ou você pode ver um amigo e fala, puxa, foi boa compra assim que você fez. Você fez um negócio joia, né? Você quer ouvir isso, essa afirmação. E a mesma coisa com dando sua vida a Cristo. Esse vai influenciar a pessoa grandemente. Porque com certeza vai ter parentes e amigos que chegam lá e começam a criticar. Olha, você está jogando sua vida fora, você virou irmão, você virou crente. E começa a criticar. E a pessoa vai falar, será que eu fiz a coisa certa? Por outro lado, você chega lá e você começa a apresentar outras pessoas que conhecem Jesus. Você fala de si mesmo, olha, eu dei minha vida. E todo mundo começa a rir, lembrar de como Cristo transformou a vida. A pessoa fala, eu fiz a coisa certa. Isso vai dar confiança para o novo convertido. A pessoa vai avaliar. Ponto B, desenvolvimento. O alvo é conhecer a sua posição em Cristo. É muito importante para a pessoa saber quem é em Cristo, da realidade da mudança de vida, da segurança dessa posição. Segundo, o alvo é de viver a realidade da sua posição em Cristo. De uma coisa de saber quem você é em Cristo e outra, transbordar do fruto dessa posição em Cristo. E ajudar outros a permanecerem em Cristo. Essa é outra coisa, o alvo é de ajudar outros a chegar a Cristo e permanecer nele. Como que a gente faz? Estudos 1 a 1, onde há prestação de conta, onde pessoas podem passar sua vida espiritual e grupos menores. Nós cremos nas famílias espirituais, grupos para transformar a vida, esse contexto menor, onde as pessoas começam a compartilharem a realidade de Cristo nas suas vidas. O material de discipulado. Essas são as coisas que nós usamos. Os primeiros passos. Nessa apostila, os novos convertidos fazem uma avaliação da sua vida e tornam-se enraizados na sua posição em Cristo. As disciplinas espirituais, pessoais, são apresentadas aqui. Quer dizer, nos primeiros passos, a pessoa começa a afirmar sua posição em Cristo, avaliar o que aconteceu, entender a segurança da posição e começa as práticas para desenvolver intimidade pessoal com Deus. A igreja Corpo de Cristo descreve a essência da igreja, porque pessoas têm ideia que a igreja é uma instituição, um prédio, culto, pastor. Mas essa igreja Corpo de Cristo apresenta a essência da igreja, é apresentada para ajudar a pessoa a se encaixar no corpo de Cristo. Não simplesmente começar a frequentar os cultos, mas encaixar no corpo. As disciplinas para serem praticadas com outros discípulos são apresentadas nessa apostila. De certa forma, por exemplo, tem adoração pessoal. Cada indivíduo deve ser um adorador. Há também um aspecto importante de juntar com outras pessoas que são adoradores de Jesus Cristo para expressar essa adoração como corpo. Tem várias coisas, estudando a Bíblia pessoalmente, estudando como grupo, orando individualmente, orando como grupo. Todo o aspecto da prática da vida cristã tem um aspecto individual, como dentro do corpo de Cristo. Ponto C, nossa guerra espiritual. Essa guerra é uma purificação da vida da pessoa para liberá-la da influência do mal. Isso é muito importante para a gente poder ter esse tempo para renunciar às coisas que pode dar espaço para o diabo trabalhar nas nossas vidas. Página 49. Sendo em Cristo, sem casamentos fortes, a igreja não pode ser forte. Essa apostila é para ser estudado com 3 ou 4 casais.
ela trata dos assuntos essenciais para um bom casamento. Então isso é super importante para estudar os diferentes princípios de casamento. Essa é parte do discipulado, de fortalecendo os lares da igreja. Perguntas importantes 1. As perguntas surgem durante o discipulado. De fato, esse é um referencial. De vez em quando a pessoa vai perguntar sobre línguas, curas, dízimos, essas coisas que escutam no rádio e televisão. Então, por causa do grande número de pentecostais, haverá perguntas sobre o Espírito Santo. Então, essa apostila trata principalmente esses assuntos sobre o Espírito Santo e trata os assuntos que são mal entendidos no mundo dos pentecostais. Ponto F. Perguntas importantes 2. Outras perguntas que envolvem questões sobre eternidade são tratadas. Tem vários assuntos que não estão tratados nos outros que estão nesse livro. Número 5. Envolvimento. Discipulado é mais do que um estudo. É um relacionamento. Por meio de um tempo juntos, a pessoa passa a envolver no trabalho. Queremos que a pessoa desenvolva, número 1, através de discipulado, uma vida evangelística, compartilhando Cristo com outros e realizando estudos. Quer dizer, quando você vai discipulando a pessoa, você vai envolvendo aquela pessoa em evangelismo. Uma vida de discipulado, ajudando outros a viverem uma vida santa por meio da intimidade com Deus. E uma vida ativa na igreja, não somente frequentando-a, mas integrado ao corpo, e usando seus dons para servi-lo. Então, discipulado envolve tendo a prática dessas áreas na vida da pessoa. As tarefas, o 7º e 8º estudos do propósito da vida, você vai terminar. Leitura, você vai ler Romanos 6 em oração a cada dia essa semana. Que impacto esse trecho teve na sua vida? Esse que mudou muito a minha vida. Número 3, a tarefa. Continue estudando com as pessoas até completar o propósito da vida com alguém. E oração. Agradeça a Deus pelas coisas que aprendeu durante esse curso. Peça para que você continue aprendendo e se aperfeiçoando no ministério de evangelização. Finalmente, na página 50, há uma lista de todas as tarefas e lições dessa apostila. Quando você pode marcar um X em todos esses quadros aqui, você completou esse curso de evangelismo. Então, meu desejo é para você se formar e ser um evangelista formado através disso, dando muito fruto. Meu desejo é que você não só senta no banco da igreja, mas você multiplica. Você pode ver que essa multiplicação é gradual, mas é muito grande. Você começando, ganhando só 3 pessoas para Cristo esse próximo ano, e você trabalhando com essas pessoas, até essas pessoas são capazes de reproduzir uma outra geração, e outra geração, e outra geração, você vai ver uma multiplicação que vai ser além da sua habilidade. E isso que Jesus viu, o grão de mostarda, sua vida é isso. Uma coisa que eu vejo na minha vida, que eu quero deixar com vocês, e eu oro nesse trecho, baseada no 2, 3 vezes ele falou isso em João 15, que ele deseja que nós demos muito fruto. E eu oro sobre isso, eu falo, Deus, eu quero que minha vida dê muito fruto. Eu oro que João falou em João 3, João Batista falou, ele deve aumentar, crescer e eu diminuir. E Jesus falou também que aquele grão que cai no chão e morre vai produzir muito fruto. Esse meu desejo para a sua vida é que você produza muito fruto na sua vida. Que realmente muitas pessoas chegam a essa intimidade com Deus, desenvolvem adoradores através da sua vida. Então vou terminar com oração. Deus, obrigado por cada pessoa que chegou a esse ponto, escutando esses CDs e essas lições, estudando as apostilas, fazendo as tarefas. E eu peço, Deus, que o Senhor abençoe ricamente essas vidas. Que essas pessoas de verdade deem muito fruto para a tua glória, Deus. Que realmente muitas pessoas se tornem adoradores.
que vão juntar com aquele coral um dia na eternidade de toda língua, nação, tribo e grupo, vai estar lá adorando o Senhor, que o Senhor usa cada pessoa que está escutando para fazer isso. Eu peço, Deus, que o Senhor faça de cada pessoa escutando isso um adorador, uma pessoa que o Senhor teria maior prazer de reproduzir, porque Deus não quer reproduzir pessoas que estão relaxadas, sentadas nos bancos da igreja, mas o Senhor quer reproduzir adoradores, pessoas que estão compartilhando sua fé, pessoas que vivem uma vida transformada. Então essa é minha oração para cada pessoa que está escutando aqui. Que o Senhor faça essa transformação. Cada pessoa morre, cai no chão e produz muito fruto. Obrigado, Deus, por esse material. Que o Senhor continue iluminando os olhos de cada um de nós sobre essas verdades que temos estudado da Tua Palavra. Obrigado, em nome de Jesus. Amém.